Olá, hoje conversamos com o engenheiro Ederson Santos e com o especialista Júlio Ferreira, da empresa Alpec, de Belo Horizonte, sobre os cuidados a serem tomados ao se utilizar os aços Série 200 nos setores arquitetural e da saúde, especialmente em laboratórios, clínicas e hospitais. Acompanhe. A Alpec está realmente muito voltada para a área hospitalar e laboratório e também o antivandalismo. Que a gente acha que tem tudo por acontecer na linha antivandálica, sistema prisional, estádios, espaços públicos. Então tem muita coisa para caminhar, né? Onde o inox é imbatível em todos os aspectos. Ederson, qual a importância da conscientização do uso correto do aço inox para o desenvolvimento do mercado brasileiro, principalmente nos setores em que vocês atuam? Nós que vivenciamos inox há bastante tempo, há décadas, a gente sabe como que é importante uma perfeita conscientização do uso do aço inox, porque o produto é fantástico e, por ser fantástico, ele aguça a concorrência, né? Adotar o mercado de alternativas muito parecidas, superficialmente, mas não bem parecidas no que diz respeito à qualidade, né? A custo-benefício e, principalmente, a durabilidade e facilidade de manutenção. Falando um pouco do mercado brasileiro, quais são os segmentos que têm, na sua visão, têm forte potencial para aumentar o consumo de inox? Na minha visão, né, de muito tempo, né, eu acho que o setor que mais pode crescer no mercado de aço inox no Brasil é exatamente o que eu chamo de uso arquitetural, mobiliário urbano, né, essa utilização mesmo em obras de arte, acessibilidade, tem muita coisa para crescer, né? Acho que tem um gap muito grande entre os nossos índices de consumo no Brasil e nos principais países demandantes de inox no mundo. Tem tudo por fazer, e tudo. Ou seja, olha a responsabilidade que a Binox tem em dotar, né, os especificadores, o próprio consumidor final, né, as construtoras, do conhecimento correto inox para que eles possam transferir isso para os clientes deles. E transferir isso para os clientes, então transferir para o Brasil. Você está reduzindo o custo do Brasil, né, porque está produzindo bens de qualidade. Para o setor arquitetural e de construção civil, quais são os tipos de aço que vocês recomendam para os seus clientes? Eu vim daquela época que a gente forçava o cliente a utilizar o austenítico. Esse era uma cabeça que tinha, né? Então, o que era? A gente queria usar um austenítico, uma espessura maior, por quê? A gente teve uma formação que veio de onde? Veio da Europa, veio do Canadá, veio do Japão. Então, eles tinham projetos 100%, era 316, era 304, né? Espessuras. Então, isso era uma coisa que veio. Estava nascendo a utilização do inox aqui. Depois, com o tempo, a gente foi vendo que o Brasil, pelas próprias características, que é um continente, né, interior, litoral, área com um aspecto de agressão atmosférica grande ou menor, ou você tem área química, de produto químico, ou minério, né? Aí eu descobri o seguinte, e nós descobrimos, né? Você pode usar tranquilamente um ferrítico. Você pode usar tranquilamente uma espessura mais fina. Você vai adequando o uso à aplicação. O que você não pode ter, Paulo, é a desinformação para o cliente. Falando um pouco do setor da saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios, por exemplo, quais são os principais tipos de aço recomendados aí por vocês? Paulo, por se tratar de Minas Gerais, não há muita necessidade, dentro de um ambiente hospitalar, que não seja um centro cirúrgico, não há muita necessidade que ele seja superior ao 304. Então, o nosso principal aço aqui, hoje, a aplicação é 304. Quando acontece, por exemplo, nós temos alguns clientes que são multinacionais e que trabalham com laboratório, que é o caso da Sanjud Medical aqui. Nós só trabalhamos com 316, porque onde o aço é aplicado, ele precisa ser 316. Mas na área hospitalar, como em geral, bancadas, pias, mesas, salas limpas, você pode trabalhar com 304 normal. O que não pode ser é inferior ao 304. Temos visto, já aconteceu conosco, um teste de utilizar um aço um pouco inferior e durar um mês até ele começar a manchar a pena. Então, assim, um aço inferior ao 304 não aguenta o ambiente hospitalar.
Vocês conhecem os aços inoxidáveis austeníticos da série 200? Qual a experiência que vocês têm na utilização desses aços? Eu, na minha cabeça, sabe, Paulo, eu falo com alguns clientes nossos, assim, quando o cara tem um pouco mais de conhecimento, eu falo que o série 200 é um austenítico raquítico. Por que ele é um austenítico raquítico? Porque ele é austenítico? É. A aparência de um 304? É. Só tem um pouco mais cinza, um pouco mais escuro e tal, né? Mas o que ele é? Né? Ele tem menor resistência, ele é pior para soldagem, é pior para estampagem, né? Mas aí vem aquele grande problema, né? O mercado, por exemplo, se você está dentro de uma grande BH, você pode usar o aço série 200 para alguma coisa? Pode. Pode sim, ele vai ficar lá, nós temos exemplos de que ele já foi utilizado, ele vai ficar, ele exige uma manutenção maior, você tem que ter uma limpeza especial maior, né? Agora, o que não pode, é aquilo que a gente falou antes, é a desinformação do mercado, ou você colocar para o seu cliente um produto de menor valor agregado, se passando por um de maior valor agregado. Vocês já tiveram problema desse tipo, Ederson? Claro, 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 claro. O grande problema da série 200, Paulo, é que o pessoal não informa o uso da série 200. Então, quando ele não informa o uso, o cliente não tem o mesmo cuidado que ele precisaria ter. Ele imagina que ele tem 304, ele não precisa de fazer uma limpeza diária, ele não precisa fazer uma limpeza recorrente, e aquele aço acaba passando por oxidação muito rápido. Por exemplo, ele é mais utilizado no arquitetural. O série 200 é mais utilizado no arquitetural. Mais tubos, né? Mais tubulação. Então, se uma pessoa faz um corrimão de aço inox para um ambiente onde tem muitas pessoas, uma circulação grande de pessoas, a resistência desse aço ele é muito menor, porque o sal da mão é muito corrosivo. Se ele faz um guarda-corpo onde não tem acesso à mão, simplesmente uma estrutura para vidro, a durabilidade desse aço é muito maior, porque ele não tem acesso ao sal que nós temos presente na mão. A grande questão é que, infelizmente, ainda não se é informado. Nós já tivemos duas situações aqui com problema. A primeira, de clientes apresentarem para nós propostas muito mais baratas, em que o fornecedor estava oferecendo um aço 304, teoricamente um aço 304, quando no fim ele estava oferecendo 200. E já aconteceu comigo, especificamente comigo, de comprar um material de um fornecedor, como um aço 316, e ele chegar para mim 7,200. Com certificado de qualidade. Com né? certificado de qualidade. Esse é que é o mais grave, né? Então, quando nós aplicamos esse aço era com a aplicação de um laboratório, esse aço demorou uma semana para ele apresentar ponto de oxidação, e nós pegamos o aço, trouxemos o aço para a empresa, tivemos que fazer um retrabalho, e aí tentar recorrer judicialmente, que está andando ainda no processo com o nosso fornecedor. Mas, infelizmente, isso também pode acontecer. Se você informa para o cliente, você tem um 304, você tem sei lá, 439, 444, você tem série 200, está dentro de Belo Horizonte, uma aplicação interna, pode usar o série 200. Mas ele tem que saber que ele vai ser mais barato, mas é um produto pior. Agora, nós já vimos série 200, Paulo, que ele corrói de dentro para fora. Nossa. Como se fosse uma doença no aço. Como identificar se o aço é da série 200 ou não? É possível saber no dia a dia o teor de cromo desses aços? Então, hoje, o que eu faço é o teste na empresa. Você tem um produto que é o gel decapante. Então, ao chegar o material, você põe um pouco de gel decapante e atesta se ele é da linha 200. Mas de teor, você não consegue. Mas de teor é impossível saber. Uma questão é, o que o usuário pode fazer caso ocorram problemas, né, com os aços da série 200? Ô Paulo, o que ele pode fazer na série 200 é dar um polimento no aço. Quanto mais lisa for a superfície do aço, menos corrosão ele vai ter. Então, manutenção periódica. E se acontecer de ele receber um aço série 200 e descobrir isso posteriormente, ele pode solicitar a alguma empresa que dê o polimento no aço. Porque aí o aço fica mais liso. E aí uma superfície mais lisa tem menos contato e menos resistência,
ele segura menos a sujeira, né? Então, ele tem menos risco de oxidar. Infelizmente, o custo é elevado. Hoje, para fazer um polimento de um produto pronto, além da dor de cabeça, porque o polimento traz muita sujeira para casa do cliente, além da dor de cabeça, ele ainda tem um custo, né?